Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ All New Venom, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ vimos que Venom enfrentou o Dr. Octopus dentro de um laboratório, onde armadilhas, armas letais e ilusões psicotrópicas quase o destruíram. No entanto, o simbionte se ergueu com fúria, virou o jogo e derrotou o Otto, que precisou recuar. Enquanto isso, Flash se tornou o novo hospedeiro de toxina e une forças com Rick e o hibernante. Mas conflitos internos revelaram tensões sobre controle e confiança. Ao final, longe da batalha, Mary Jane decidiu encerrar sua relação com Paul, encerrando o capítulo em tom dramático. E então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Enquanto a noite cai sobre a velha fábrica abandonada, Rick e Flash aguardam com ansiedade o retorno de Venom. A tensão paira no ar. Rick teme ser novamente caçado, carregando o peso de ter sido manipulado pelo hibernante. Enquanto Flash tenta convencê-lo de que isso pode ser visto como vantagem, uma moeda de barganha, dado que ele é colunista no Clarim Diário. De repente, a cena explode em caos. O simbionte Toxina grita em agonia, queimando pelo poder corrosivo do anti-Venom. O chão treme enquanto sua forma se contorce, incapaz de resistir. Flash tenta manter a calma, mas a verdade amarga ecoa em sua mente. Ele nunca foi um hospedeiro estável. Rick observa impotente enquanto o aliado se desfaz diante deles. No silêncio que se ergue, apenas o hibernante rompe a tensão com uma sentença sombria. Não, Toxina não ficará bem, Rick. O tempo corria como uma sentença cruel. Sem os compostos vitais, Toxina definhará em poucos minutos. Flash desespera, buscando qualquer alternativa, enquanto o hibernante revela a dura realidade. Chocolate não basta. O simbionte precisa de algo vivo, fresco. Rick luta contra a ideia, mas as palavras do hibernante caem como um peso insuportável. Não é apenas fome, é solidão. Diferente de qualquer outra criatura, os simbiontes podem morrer por falta de conexão. Em outro canto da cidade, o silêncio é quebrado por uma conversa pesada. Paul, consumido pela impotência, busca palavras que simplesmente não encontra. Diante de Mary Jane, sua mente se debate entre provar que ainda há algo a ser salvo e aceitar que tudo já terminou. Cada desculpa soa mais vazia, cada tentativa de reação morre antes mesmo de nascer. No fim, resta apenas a confissão amarga. Ele não tem forças e não tem respostas. Paul desaba admitindo que o peso da relação nunca foi leve para nenhum dos dois, nem para Venom. Silencioso e inquieto desde a união. Mary Jane, firme, tenta manter a calma, mas a sombra do simbionte está sempre presente, mesmo nas conversas mais íntimas. A tensão cresce quando Paul sugere que Venom deve ser trazido à tona, dar a sua opinião sobre o destino deles. Mas então, alguém chega. O clima explode quando Dylan irrompe no ambiente, inflamado por raiva e mágoa. Suas palavras cortam o ar como lâminas, expondo segredos que Mary Jane e Paul tentavam esconder. O jovem acusa, exige respostas e a sua frustração revela feridas ainda abertas. Paul, encurralado, mal consegue reagir enquanto Mary Jane tenta desesperadamente conter a tempestade. Mas Dylan não quer promessas, quer a verdade. E a sua pergunta final ecoa como um golpe. Se todos se importam, por que é Mary Jane e não o Venom quem precisa lhe dizer isso? Mary Jane respira fundo, rende-se ao inevitável e convoca o simbionte a se manifestar. Em um turbilhão de sombras viscosas, Venom surge em toda sua imponência, assumindo o lugar que não poderia mais ser ignorado. Diante dele, Dylan explode em acusações, despejando mágoas guardadas, mentiras, omissões e a dor de um filho traído pelo próprio pai. O jovem encara Venom com fúria nos olhos, exigindo respostas, exigindo a verdade. O confronto, agora inevitável, deixa claro que não há espaço para segredos. Venom tenta justificar suas escolhas, revelando o perigo constante de Scar, Otto e o acordo frágil que mantém Dylan livre.
mas as palavras, em vez de acalmar, apenas inflamam a fúria do garoto. Dylan explode, acusando-o de tratá-lo como um tolo, incapaz de confiar no próprio filho. A dor se mistura à raiva, transformando cada frase em acusação cortante. Incapaz de ouvir mais desculpas, Dylan se afasta, com o coração em chamas, deixando para trás um Venom desesperado que acaba estendendo a mão em vão, temendo perder muito mais do que confiança. O peso das palavras ainda ecoa no ambiente quando Venom tenta se aproximar de Paul, buscando algum terreno neutro em meio ao caos. Entre desculpas sobre segredos e a promessa de segurança para Dylan, fica claro que todos carregam suas próprias culpas e fracassos. Paul, cansado, admite que não enxergou a ruptura chegando, enquanto Venom revela a verdade mais dura. Para que Dylan esteja realmente seguro, ele não pode permanecer ao seu lado. Venom deixa o apartamento em silêncio, lançando-se pelos céus iluminados de Nova York com a velocidade de quem foge de dores que não pode curar. Entre arranha-céus e reflexos de neon, a mente do simbionte divaga sobre sua natureza. Até onde vai o controle do hospedeiro? E até onde vão os seus próprios instintos? As dúvidas ecoam até que uma voz misteriosa corta a noite, lembrando-o de uma verdade incômoda. Está na hora de falar sobre seus anfitriões, sobre os segredos que eles esconderam e sobre as consequências que ainda estão por vir. Saltando entre prédios, Venom busca refúgio no silêncio da noite, tentando encontrar um espaço onde vozes externas não possam interferir. A escolha recai sobre a velha caixa d'água, um abrigo provisório para um diálogo mais profundo. Ali, a revelação é feita. Existe um lado do vínculo que ainda não foi explorado. Como um convite à introspecção, Venom compara o processo à meditação, controlar a respiração, acalmar a mente e olhar para dentro. Ao mergulhar no mundo interior do simbionte, Mary Jane e Venom encontram um cenário cristalino e distorcido, como uma colmeia feita de memórias e ecos de consciência. É ali que a essência do vínculo se manifesta, um palco íntimo e aterrorizante. De repente, uma figura colossal surge diante deles. Venom, em sua forma mais primal, monstruosa e incontrolável. O chão treme, o ar parece queimar, e a presença é esmagadora. Mary Jane encara Venom com firmeza, despejando verdades que guardava há muito tempo. As lembranças de seu pai violento e a sombra do medo ressurgem, comparando o simbionte àquilo que mais a aterrorizava: a possibilidade de perder o controle e machucá-la. Ela o acusa de ter deixado claro que sempre poderia fazê-lo, de ter usado o medo como arma. No fim, a questão se torna inevitável. Se o hospedeiro é quem decide, quem realmente era o responsável por tudo aquilo? A resposta, seca e pesada, cai como uma sentença: Ed. O passado ganha forma diante deles quando a imagem de Ed Brock surge imponente, como um fantasma que nunca deixou de assombrar. Mary Jane confronta Venom sem piedade, cobrando arrependimento, exigindo respostas sobre a violência e o silêncio cúmplice. O simbionte, em desespero, balbucia desculpas, mas suas palavras soam vazias diante da ferida aberta. E então, Mary Jane lança a pergunta que corta mais fundo do que qualquer acusação: se ele realmente se arrepende, porque ainda ama aquele que o moldou em dor. A voz de Venom treme, mas carrega convicção. Para ele, Ed sempre foi mais do que dor. Foi prova de que eles podiam mudar, evoluir, ser algo maior. Mary Jane o confronta, descrente, mas o simbionte insiste. Assim como Ed o acolheu, eles transformaram um ao outro. Em contraste, ele lembra como Peter Parker reagiu à sua presença: prisão, rejeição e até tentativa de destruição. Venom ergue-se com intensidade, declarando que, ao salvar vidas, ele não seguiu o exemplo do Homem-Aranha, mas sim o exemplo de Ed Brock. Mary Jane confronta Venom com frieza, acusando-o de ter sido apenas a arma de vingança perfeita para Brock. O simbionte hesita, admite não saber ao certo como tudo começou, mas grita sua verdade: não importa, ele só quer Ed de volta. Mary Jane, firme, rejeita essa obsessão.
não quer reviver fantasmas, só garantir um futuro melhor para Dylan. A tensão corta o ar e a conclusão amarga surge. Eles não são aliados, muito menos amigos. Apenas companheiros forçados por circunstâncias, divididos por lembranças que nunca cicatrizaram. Talvez seja a hora de se separar. Sob o brilho frio da noite industrial, Mary Jane retorna ao ponto de encontro, refletindo sobre as feridas emocionais que carregava. Mas ali, entre as sombras das máquinas, Flash surge com um sorriso inesperado, aliviando a tensão do momento. Ao lado do hibernante, ele a recebe com leveza, como se quisesse apagar, ainda que por instantes, o peso da escuridão que o cerca. Mary Jane pergunta como Rick estava lidando após tudo, e ele responde com uma firmeza surpreendente. Honestamente, bem. Das sombras do laboratório destruído, surge uma nova figura, exibindo arrogância e confiança em excesso. Com um sorriso cínico, ele celebra sua decisão como se fosse a mais sábia de todas, ignorando os riscos óbvios. A ideia de se tornar um hospedeiro de um simbionte é tratada com desdém, como se fosse apenas mais uma aventura em sua lista de façanhas. O que de pior poderia acontecer? No vasto silêncio do espaço, uma nave rasga os anéis de um planeta distante, carregando em seu interior uma revelação sombria. Um guerreiro atormentado, marcado por cicatrizes de batalha, sabe que ninguém o segue, ainda, mas a verdade que carrega não pode esperar. Ele precisa chegar à Terra. Em desespero, ordena o curso imediato, seus olhos queimando com urgência da mensagem. A confissão ecoa como um presságio inevitável. Nu está vindo. Essa foi uma pincelada da história da HQ All New Venom, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!